Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e bora para mais um vídeo de analisando empresas americanas e hoje eu vou trazer a United Health para a gente dar uma olhada, uma empresa gigantesca e muito famosa nos Estados Unidos e que tem números muito interessantes e tem algumas polêmicas aí também que a gente vai trazer, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Então a empresa que a gente vai trazer hoje é a United Health Group, uma empresa fundada em 1977 e que tem seu business relativamente simples. Ela é uma empresa de planos de saúde tradicional como a gente conhece, só que ela tem algumas peculiaridades que a gente vai trazer aqui agora. A primeira delas é que ela atua em duas frentes. A primeira frente é da própria United Health, uma empresa de plano de seguro bem tradicional, onde ela tem os hospitais parceiros, não tem muito segredo. E a segunda delas é essa empresa chamada Optum, que é uma empresa onde ela tem alguns laboratórios, algumas clínicas, que ela faz coisas mais simplificadas, alguns exames de rotina, cirurgias mais simplificadas, e com isso ela tem todo um ecossistema, né? Então se a pessoa precisa usar o plano de saúde para algo mais sério, se tem um acidente, alguma coisa, ela é direcionada a um dos hospitais parceiros, e se ela precisa fazer exames de rotina, as coisas mais simples, ela usa o próprio ecossistema deles, né, as clínicas, e com isso eles conseguem abranger todo mundo. É uma coisa bem bacana aí para essa empresa. A segunda questão é que boa parte da receita dela, em torno de 35%, é proveniente de sistemas públicos de saúde americano, como por exemplo o Medicare. E aqui vai a título de curiosidade, muita gente acha que nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde, que é tudo privado, é tudo pago, e não é exatamente assim. Diferente daqui do Brasil, que nós temos o SUS e que em tese ele é para todo mundo, né, independente da sua classe social, da sua idade, lá não. O programa público, né, o programa social de saúde tem algumas especificações, ele é voltado para idoso, para pessoas com deficiência, para pessoas de baixa renda, e isso é a título de curiosidade. O que importa pra gente é que boa parte da receita dela é proveniente aí do setor público, beleza? Dito isso, a gente precisa trazer também alguns pontos polêmicos sobre essa empresa, tá? O primeiro delas é justamente o fato de boa parte da receita dela vir do setor público. E aí são duas questões. Primeiro dela é que ela é bem vulnerável a qualquer mudança política que tenha aí, né, nos próximos governos. Então qualquer mudança de leis ou de orçamento pode afetar muito o business dela, e isso é um ponto de atenção. E o segundo ponto, e o mais polêmico, é que muita gente lá nos Estados Unidos debate se faz sentido, se é justo uma empresa privada, uma empresa que fatura bilhões, receber tanta grana aí proveniente de impostos de pessoas normais e encher os cofres delas aí. Muita gente questiona se faz sentido isso, se é justo uma empresa desse porte aí lucrar tanto em cima do governo, ou seja, dos impostos, né? Então esse é um ponto aí meio polêmico. O segundo ponto muito polêmico também é que ela é uma empresa aí que nega bastante aí pagamento de reembolso de clientes, né, dos assegurados, e isso é uma situação bem desagradável, né? Quem já passou por isso sabe o quão chato é quando seja uma seguradora de carro ou de saúde nega o pagamento para vocês, e isso acontece muito com essa empresa. Nessa matéria aqui que eu trouxe do final de 2024, a gente vê que no setor tem uma média de 16% de negação do reembolso aí de uma cirurgia, de um exame, enquanto essa empresa aqui, a United Health, tem em torno de 35%, ou seja, o dobro. E isso é muito polêmico lá porque eles negam bastante pagamento. E para vocês terem uma ideia de como isso é polêmico, se a gente entrar no site próprio aqui da United Health, eu tô aqui, unitedhealthgroup.com, sem entrar em lugar nenhum, na página inicial eles já colocam aqui, ó, como funciona a aprovação aqui do reembolso, entenda melhor. Aí você vê aqui, eles explicam, né, o que eles cobrem, como funciona o reembolso, que 98% aí das aprovações são pagas, enfim, eles colocam na página inicial toda uma explicação como funciona, justamente para tentar minimizar, né, essa questão polêmica, né, mas essa questão negativa sobre a empresa. E a gota d'água dessa questão aqui foi justamente, né, o homicídio de um dos presidentes, né, tem vários grupos aí, e um dos CEOs foi assassinado na frente de um hotel em Nova York, justamente por um cara lá que um dos familiares dele não teve o reembolso aprovado, aí não conseguiu fazer outra cirurgia, enfim, deu maior confusão e o cara chegou no limite extremo, que foi o ponto de cometer um crime severo aí. E isso foi, obviamente, amplamente debatido lá nos Estados Unidos, e diferente do que muita gente imaginou, que as pessoas iam se solidarizar com a empresa, nossa, que fatalidade, aconteceu justamente o oposto. As pessoas falaram, ó, bem feito, tá vendo? Vocês ficam negando o pagamento aí, olha o que aconteceu. Então essa é uma questão extremamente polêmica dessa empresa aqui, tá? Não é muitas empresas que têm essa questão aqui, é uma peculiaridade dessa empresa e é um ponto de muita atenção, beleza? Dito isso, então, vamos dar uma olhada nos números da empresa, o momento gráfico dela, e no final a gente toma uma conclusão se faz sentido ou não pensar numa compra para ela. Então vamos lá, deixando todas as polêmicas de lado, bora dar uma olhada nos números dela. Ela é uma empresa hoje negociada a 377 bilhões de dólares, uma empresa bem grande, né, como eu mencionei, fundada em 77, e ela paga 2% de dividendo em média, o que é bem bacana. Eu já vou até começar aqui pelos dividendos, porque
porque é um ponto bem positivo dela. Como a gente pode ver aqui, ela tem dividendos crescentes ano após ano. Eu vou deixar um card aqui que explica exatamente essa questão de dividendo e vocês vão entender por que tá muito bonito isso aqui. Então assiste lá, beleza? Então, como vocês podem ver, ela tem um dividendo que vai crescendo de maneira muito bacana, que ano após ano já tá pagando $8 por ação aí, o que é bem bacana. E aqui os dois outros pontos muito interessantes é que ela não mexe muito no dividend yield, sempre tá aqui em torno de 1,40, né? 1 e pouco aqui. Mesmo assim, ela vem subindo o valor dela. E o payout ratio também sempre se mantém entre 30 e pouco por cento, ou seja, muito saudável, bem bacana o dividendo dela. Já em relação aos números dela, a gente vê números muito positivos. A gente vê o primeiro ponto muito positivo é que ela tem um crescimento bem estável. A gente está aqui ó, em 2005 e a gente vê que desde 2005, ó, se a gente for olhando, vai subindo em torno de 8 a 10%. Alguns anos ela até sobe 20%, mas tem um crescimento muito estável, ano após ano. Não tem um ano aí que ela não entrega um resultado bacana. E em 2024 ela já está entregando aí gigantescos 400 bilhões de receita, é bastante dinheiro, é um ponto positivo para a empresa. Em relação aqui ao custo operacional, a gente vê que é bem alto, né? Corrói uma boa parte aí da receita dela, mas isso é inerente ao negócio, então não tem muito problema. O restante das linhas aqui bem tranquilos, tá? O que nos leva a um lucro líquido também, assim como a receita, lucro líquido crescendo a maioria dos anos de maneira saudável aqui, 13, 15, 12%. Só em 2024 aqui que ela teve um contratempo que fica aqui nessa linha de receitas não operacionais, que foi proveniente de uma invasão cibernética que ela teve que gastar bilhões para resolver, e algumas operações que ela vendeu aqui na América Latina, e ela teve um prejuízo cambial, né? Então ele entrou aqui nessa linha, mas foram pontos específicos, tá? Não vai se repetir, já estavam precificados. Se a gente pegar aqui os últimos 12 meses, já está entregando 22 milhões. Então, em relação ao lucro líquido, também a gente vê que é bem tranquilo, bem saudável. Em relação ao balanço patrimonial, a gente vê que também vem crescendo, assim, de maneira bem estável. No sentido administrativo da empresa, a gente vê que ela é muito bem gerida, tá? A gente não vê muitas surpresas. Eu já falei algumas vezes aqui, eu adoro muito empresas que não oscilam muito, nem positivamente, nem muito menos negativamente, né? Elas são estáveis, isso ajuda a gente a ter uma previsão melhor dos próximos anos e ela entrega aqui de maneira bem saudável. A dívida líquida dela é uma dívida relativamente alta, tá bem tranquila aqui em relação ao patrimônio, porém é uma dívida ok, assim, né? O business é muito grande, tá tudo certo. E já em relação ao fluxo de caixa livre, a gente vê que também vem crescendo de maneira muito saudável, tá tendo aí os seus melhores números, bem bacana. E outro dado que eu gosto de trazer aqui é se a empresa está emitindo ou está comprando suas próprias ações, e a gente vê que por política dela, desde 2010, ela está sempre recomprando as suas próprias ações, o que é um ponto positivo, tá? Já que ela pode acreditar que o business está desvalorizado ou que tem um potencial de crescimento muito grande aí para os próximos anos. E falando em anos futuros, vamos dar uma olhada aqui na projeção para os próximos anos e a gente vê aqui que vai continuar nesse crescimento estável, não poderia ser diferente, né? Ela vem há muito tempo com esse crescimento aí bem padronizado, então não será diferente aqui nos próximos anos. Um detalhe importante é que, em geral, ela costuma superar as expectativas e no último quarto ela não atingiu as expectativas e gerou um tremendo problema lá no gráfico. A gente vai ver daqui a pouco. A questão é que, em geral, ela entrega bons números e isso é muito bom para nós investidores. Ainda em relação à receita dela, vamos entender aqui da onde vem, né? Como que é dividido. E a gente pode ver que dos 400 bilhões que ela faturou em 2024, praticamente 300 bilhões vem da United Healthcare e os outros 100 bilhões vem dividido entre os sistemas da Optum, né? Que são a parte de laboratório, as clínicas dela. Isso é bem bacana, né? Porque ela vem diversificando. Se a gente der uma olhada 10 anos atrás, aqui em 2014, ela tinha 120 bilhões proveniente da United Health e só 8, né, 10 bilhões aqui em relação à Optum, ou seja, um pouco menos de 10%, e agora a gente já pode ver que corresponde a exatamente 25%. Ela vem aumentando aí a fatia da Optum, vem crescendo num ritmo muito mais acelerado, um ponto bacana aqui para ela. E para finalizar com a cereja do bolo, eu vou trazer aqui o valuation dela, que para mim é o ponto mais interessante de tudo que a gente está falando. A gente viu aí que a empresa é bacana, é bem gerida, porém tem que comprar nos valores certos e eu gostei bastante do valuation. A gente vê aqui que eu tô no anual, tá? A gente vê que ela está sendo negociada a 17 vezes aqui, um múltiplo de 17 no PL. É o menor valor em muito tempo. A gente encontra 17 aqui há 10 anos atrás, ou seja, ela está nos valores mais
baratos aí dos últimos 10 anos. Em relação ao preço sobre valor patrimonial também, a gente vê que está no valor equivalente a de 2017 e 2018. E o preço em relação ao fluxo de caixa também está no múltiplo menor aqui em muito tempo. Ou seja, em relação ao valuation dela, tá no momento bacana, tá? É um ponto muito positivo para ela, para quem pensa em comprá-la. E para a gente finalizar em relação aos números, queria trazer um pouco aqui do market share dela e do crescimento. Então eu trouxe aqui um gráfico do final de 2023, onde ela tinha 15% do market share e ela atendia 29 milhões de americanos, né? Ou seja, ela tem uma parcela bem razoável, tem várias outras empresas, ela não é soberana, né? Ela tem algumas outras empresas concorrentes, porém ela é a líder e, como eu disse, atende aí quase 30 milhões de americanos aí, então você já tem um espaço bem bacana aí no market share americano. E outro ponto muito interessante aqui é em relação ao crescimento dela, né? A gente vê aqui nos últimos 10 anos, pegando as principais empresas, a United Health, a Enten e a CVS, né, que são as principais empresas, elas tinham números aqui relativamente próximos, né, em 2014, e olha como a United Health conseguiu ser bem eficiente, né? Enquanto outras empresas dobraram nos últimos 10 anos, né, saíram de 4 para 8, de 2 e pouco para 4, 5, ela saiu aqui de 5,60 e já está em 22 bilhões, né? Então ela teve um crescimento bem acelerado, justamente pelo que eu trouxe. Ela é uma empresa bem gerida, assim, ela tem um crescimento bem bacana, ela vem fazendo aquisições, ela vem ampliando a sua gama de negócios, então aqui é um ponto bem positivo para ela. Então basicamente é isso, galera. Os números são bacanas, tá? É uma empresa aí que entrega números bem fortes, ela tem um crescimento consistente aí, tá pagando um dividendo bacana, tá num valuation interessante, então até aqui tô gostando do que a gente tá vendo. E pra gente finalizar, vamos trazer o gráfico. Lembrando, galera, que eu trouxe essa empresa aqui, né, empresas pra gente ficar de olho em março, e a gente fez um lucro bem bacana aí, quem acompanhou o vídeo vai lembrar, era uma empresa que eu já estava acompanhando justamente porque ela tem bons números e ela estava no momento gráfico interessante e a gente já vai chegar nisso. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que se a gente der uma olhada no semanal sem as nossas linhas de estudo, a gente vê que ela tem um crescimento muito bacana aqui, né? Desde 2009, ela já entregou aqui mais de 1.700%, num crescimento muito saudável, né? Bem saudável mesmo. Ela teve aqui um travada aqui foi a pandemia, desde então destravou e foi a partir de 2022 que ela lateralizou e está empacada aqui nesse bloco. Então vamos colocar aqui no nosso gráfico diário, já com algumas linhas de estudo, tá? E a gente, como mencionou, ela tá presa nesse bloco aqui desde o começo de 2022 e ela tem um suporte extremamente bem definido. Eu trouxe no vídeo lá de março que eu tinha feito uma posição comprado nesse fundo aqui, sem segredo nenhum. É um fundo muito importante aqui e ela desenvolveu extremamente bem. Falei que meu alvo final era aqui. Assim, esse foi um trade perfeito, porém eu saí um pouco antes. Eu mencionei em algum vídeo, quando começou a cair muito a bolsa, o que eu queria fazer? Eu ia fechar essa posição, foi mais ou menos aqui, com uns 24, 25%, porque eu ia usar o dinheiro tanto do lucro como do principal para colocar em outras empresas, porque apesar de achar uma boa oportunidade, eu vi que ela já estava chegando no topo e eu queria alocar esse dinheiro em outras ações. Isso é uma gestão aí de carteira, é importante a gente sempre fazer essa leitura, tá? Para sempre estar alocando dinheiro nas melhores possibilidades. E olha que impressionante, galera, ela chegou, foi perfeito, né? Ela chegou do fundo do topo. Aí o que aconteceu? Ela anunciou o resultado e veio abaixo das expectativas e mais do que isso, ela anunciou uma redução no guidance para os próximos trimestres. E eu já falei isso algumas vezes aqui, o mercado detesta com todas as forças aí quando uma empresa aí abaixa o guidance dela. Só que o mercado puniu ela bem severamente aí. No dia do resultado dela, derrubou 22% e desde o resultado até agora já derrubou 30%. Então assim, foi uma resposta bem agressiva do mercado em relação aos números dela e eu achei um pouco exagerado, tá? De fato, é óbvio que uma empresa não entregou os números que ela prometeu e mais do que isso, ela baixou um pouco das projeções, porém, é uma empresa que entregou os melhores números da história e provavelmente cada trimestre aí ela vai entregar os melhores números da história, então eu acho que é mais uma questão momentânea aí do que propriamente uma virada de chave da empresa negativa, beleza? Então, nesse momento que a gente tá olhando a ação aqui, ela rompeu, né, a parte desse suporte aqui, chegou em níveis bem baixos, ela está sendo negociada a quase $400, sendo que ela estava sendo negociada a mais de 600 aqui há 2, 3 semanas. Eu achei uma reação muito exagerada, trouxe de volta aqui num tiro aqui para a parte de baixo do RSI. Eu acho que é uma boa região aí para a gente pensar numa compra, tá? Não sei se para voltar lá para as máximas, mas pô, dá tranquilamente para pensar aqui nos 25%. Então, acho uma empresa interessante para ficar de olho. Comparando aqui com algumas casas de análise, a própria TradingView tem ela como alta forte e tem uma meta aqui entre
550 e 670, que no gráfico seria basicamente no meio do caminho, e 670 seria as novas máximas também. Ia ser bem interessante se ela rompesse para cima. Eu acho que em algum momento ela tá entregando números melhores, não faz sentido, o valuation dela vai começar a ficar muito bom, né? Já tá muito bom. Então, a tendência é que em algum momento ela dê uma destravada aqui para cima e venha para as novas máximas, se não pelo menos na máxima anterior aqui, eu acho que já seria um excelente alvo, 45%. Então, galera, resumindo, tá? Ela é uma empresa que tem números muito bacanas aí, tá no valuation bem interessante, momento gráfico, como vocês viram, é um gráfico relativamente fácil de operar, né? Tem topos e fundos ali, um canalzinho muito bem desenhado, tá comprando na parte de baixo, tá comprando muito bem, eu acho que dá para comprar e segurar ela por um tempo, porque eu imagino que com o tempo ela vai voltar para cima. Ela é uma empresa que tem sim suas questões polêmicas, tá? E na minha opinião, o grande catalisador de tudo isso, o que tá travando essa questão de desenvolver, é justamente essa polêmica que foi levantada com a morte do CEO deles, né? Como isso aconteceu, o porquê isso aconteceu e todos os desfechos disso, né? Então eu acho que isso é o fator que tá complicando a empresa, eu acho que atrapalha tá lá dentro, como eles vão se reformular. Eu imagino que isso dá uma abalada assim, eu imagino que isso ajudou a trazer números um pouco piores, porém, pensando a médio e longo prazo, eu acho que isso é uma coisa que vai passar, vai ficar na história aí, vai ficar manchado na história da empresa, porém que eu acredito que daqui a alguns anos, quem entrar nesses valuations atrativos vai colher o fruto, tá? E vai conseguir um resultado positivo. Como eu disse, eu já tinha feito um trade, foi super bacana, saí lá no topo e vou tentar entrar de novo em algum momento ali embaixo, para também aí fazer um bom negócio aí de médio a longo prazo, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí de mais uma empresa muito interessante e polêmica que eu trouxe aqui pra gente dar uma olhada. De novo, se você gosta desse conteúdo, deixa seu like aí, segue o canal e comenta aí alguma empresa que vocês querem que a gente dê uma olhada, tá bom? Do mais, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, falou!